Para comentar os números do PIB, eu converso agora com o Cláudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas Nacionais da FGV e do IBRE. Cláudio, boa tarde, obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Eu queria ouvir o senhor sobre os números. Os números vieram em linha com a expectativa dos economistas do mercado financeiro, mas mostram ainda uma economia bastante resiliente, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Os números foram muito bons, estão de acordo com o que era esperado. Nós temos um cálculo do PIB na Fundação Getúlio Vargas, que se chama Monitor do PIB da FGV. E essa informação dizia que a gente iria crescer algo em torno de 1,6%, teria crescido 1,6%, um pouco mais do que o IBGE nos revelou. E realmente a agropecuária foi o principal fator, embora a agropecuária, ao exigir comércio, transportes, serviços, também provoca o crescimento de outros setores da economia, espalhando esse crescimento da agropecuária por toda a economia. Isso gera mais renda na economia, aumenta o consumo, assim como a redução da taxa de desemprego tem possibilitado uma maior manutenção dos salários reais das famílias, também com a redução da inflação e também a, a melhora na disponibilidade de créditos, né? O próprio empréstimo consignado facilitou isso, né? Você tem, então, uma maior demanda por produtos de forma geral. A grande surpresa nesses números são da formação bruta de capital, os investimentos. Eles estão vindo fortes já no todo o ano de 2024. Se você olhar trimestre a trimestre, eles cresceram mais do que 8%. E agora, nesse trimestre de 2025, tiveram um crescimento acima de 10%. Então, você tem uma perspectiva de produção maior para os próximos trimestres que virão, graças ao aumento da capacidade produtiva da economia. Grande parte desse investimento são de máquinas e equipamentos, né? E grande parte também vem do exterior, foram importadas, né? Então a importação nossa aumentou e principalmente de bens de capital, né? O que propicia uma melhor tecnologia, um aumento de produtividade da economia como um todo, particularmente da própria indústria, né? Professor, esse aumento do investimento na economia, a despeito do patamar bastante elevado do juro, indica o que na avaliação do senhor? O empresariado segue confiante a despeito do elevado custo do dinheiro e das incertezas que existem hoje, por exemplo, nas contas públicas aqui no Brasil, ou mesmo com a guerra comercial nos Estados Unidos? O que estaria por trás desta confiança do empresariado? Olha, a Fundação Getúlio Vargas tem uma sondagem conjuntural de incerteza. E se você for verificar, a incerteza tem se reduzido e caiu particularmente nesse mês. Então, você tem melhora de forma geral em acreditar na economia. Mesmo que você diga, você tem lá uma dívida, tem um problema esse ano de falta de recursos. O governo está fazendo esforço para obter esses recursos, mesmo que seja através aumento da taxação. Deveria ser diferente, deveria ser de corte de despesas. Mas todo mundo fala que é importante cortar despesa, mas quando vai na despesa que ele faz, todo mundo levanta, dá um pulo e não gosta da medida. Então, você tem que pesar todas essas questões através do próprio embate político, né, de você obter ou não condições de fazer as reformas
que você pretende fazer e de forma a melhorar a questão fiscal. Essa questão ela é estrutural e é a mais relevante para ser resolvida. Mas isso não impede que a gente comemore, né, um resultado tão bom quanto desse primeiro trimestre e mesmo o resultado que está previsto até o final do ano, né? A própria Fazenda prevê 2,4, o boletim macro do IBRE também. Eu acredito que possa ser até maior do que isso, graças a esses resultados de agora. Esses resultados serão certamente serão importantes para serem incorporados nos modelos de projeção e, eventualmente, você pode ter mudanças, né, mais positivas para o crescimento desse ano. Professor, o senhor cita um ponto que eu, como jornalista, julgo absolutamente essencial e existe uma certa hipocrisia no debate econômico quando uma série de setores da economia defendem ajuste fiscal, mas quando aparece alguém cogitando mexer no meu queijo, saem todos correndo ali falando, eu não posso abrir mão desse negócio porque eu sou especial. A gente viu isso na reforma tributária, a gente vê isso no debate que não é de hoje. O ministro Fernando Haddad tenta levar essa pauta adiante. O ex-ministro Paulo Guedes tentou levar a mesma pauta adiante, exatamente a mesma de corte de gastos tributários, e ambos não conseguem avançar 1 milímetro diante desta reação. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, o gasto das famílias crescendo 1%. Qual a leitura que o senhor faz deste indicador? O senhor já citou algumas das razões, né? O emprego ainda aquecido, a queda da inflação, mas eu queria ouvir o senhor sobre o ímpeto do consumidor diante desta economia com juro elevado e que, em tese, vai desacelerar, mas que, ao mesmo tempo, tem o governo anunciando medidas como crédito consignado CLT, crédito para a reforma das casas, pé de meia, enfim. Como deve se comportar o gasto consumidor das famílias de agora em diante até o fim do ano? Olha, o consumo das famílias, se você tendo acesso aos números nossos do monitor do PIB, nós lá fazemos uma divisão do que as famílias consomem. Bens não duráveis, bens semiduráveis, bens duráveis e serviços. E se você for lá, você fica até espantado em ver que o consumo de duráveis tem aumentado desde o do ano passado. E continuou nesse trimestre a aumentar, né? E aumentou substancialmente o consumo de durável, ou seja, televisão, geladeira, automóveis, tudo isso teve aumento de demanda por parte das famílias. Por se sentirem mais confiantes ou não, o próprio análise do consumidor mostra uma maior confiança. Então, isso e tem uma redução no crescimento dos serviços, né? O serviço teve um crescimento muito forte logo depois do fim da pandemia, as pessoas voltaram a circular, voltaram a viajar, voltaram a comer fora de casa, se hospedaram em hotéis, etc. Todas essas atividades associadas a turismo tiveram um aumento bastante relevante, né? Agora diminuiu esse ímpeto, mas isso não quer dizer que ficou negativo, apenas a taxa de crescimento foi menor. Então, o consumo das famílias é um conjunto de bens e serviços que são consumidos, né? E podem, vamos dizer, tem melhorado, né, a questão do crescimento. Hoje em dia, serviços pesa 68% do PIB. Então, evidentemente que esse é um elemento importante do consumo das famílias. Da mesma maneira, o consumo de bens duráveis. Como você lembrou bem, todos esses créditos que foram aí anunciados propiciam um aumento de renda real das famílias. A taxa de desemprego em queda propicia uma maior confiança de que você não será demitido, né? Então, você pode fazer crediários, né? De forma a poder consumir determinados bens que são adquiridos mesmo por crediário. Sei lá, eu estou bem esperançoso com a economia. Você tem tido frequentemente
anúncio muito ruim no início do ano e no final do ano a economia nos prega uma peça. Né? Da mesma maneira esse ano, né? Esse ano, é, todos dizem, cresceu agora, ótimo, mas a Uhum. questão fiscal vai atrapalhar e nós vamos reduzir o crescimento. Isso já foi anunciado ano passado, já foi anunciado ano retrasado. Eu acho que nós teremos um terceiro ano de crescimento econômico e os investimentos, essa confiança do empresariado em aumentar investimentos, para mim, me deixa surpreso. Eu acho que surpreende a todos a taxa de investimento. Então, são fatores que muito difíceis, às vezes, de serem explicados, né? O próprio crediário que o BNDES tem dado às empresas, né? Tem aumentado o crédito do BNDES para a empresa. Então, isso significa aumento de investimento, está sendo transformado em investimento, em compra de máquinas e equipamentos. E máquinas e equipamentos importados, significa tecnologia melhor e aumenta a produtividade da nossa economia. Então, muitas vezes, a gente pega um número apenas e não vê como é que isso pode se espalhar pela economia como um todo, como pode puxar vários outros setores. As pessoas ficam falando, não fosse o agro, nós iríamos. Não, esse agro contribui para vários setores da economia. Não cresceu apenas agro, cresceram todos os setores da economia cresceram. O que cresceu menos foi a indústria de transformação. Então, que tem perdido produtividade, tem perdido espaço na economia. Mas eu acho que esses investimentos agora poderão ser um fator de dinamismo importante para a nossa indústria. Professor, para a gente terminar essa interessantíssima conversa, o senhor mencionou esta surpresa frequente ao longo dos últimos trimestres do PIB, da atividade que vem melhor que se esperava pelos economistas. Será que a economia brasileira ganhou produtividade e os modelos matemáticos ainda não conseguiram perceber isso? Ou será que a economia brasileira aprendeu a conviver com juros elevados? Olha, a produtividade, ela ficou estagnada, né? Você, depois da, da, da recessão de 14, 16, ela voltou a aumentar um pouco e agora está estagnada, não aumenta. Pelo menos aquilo que a gente chama a produtividade total dos fatores, que inclui a produtividade do trabalho e do capital juntos, né? Então, isso tem ficado estagnado. Talvez agora, com esses investimentos, novos investimentos, nós tenhamos um aumento da produtividade da economia e particularmente da nossa indústria. A taxa de juros pode atrapalhar um pouco isso, né? Eu creio que o cupom deve aumentar um pouquinho a taxa de Selic agora, 0,25 talvez, porque anda de segurar a inflação. A inflação é o pior dos mundos, tanto para o empresário quanto para as pessoas, particularmente para as pessoas mais pobres, que não têm como se defender da inflação. Muitas vezes sequer recebem aumentos salariais. Então, eu acho que cuidar da inflação é primordial. Eu acho que é primordial você lidar com a questão fiscal e tentar fazer as reformas que têm sido rejeitadas com alguma frequência, né? Muito bem, conversamos com Cláudio Considera, que é coordenador do Núcleo de Contas Nacionais do IBRE, da FGV. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa. Um ótimo fim de semana. Para você também, muito obrigado pela oportunidade de colocar as nossas posições. Obrigado, até logo.